Pessoal, só para a gente pensar um pouco assim, né? Então, como é que funcionava aí no mundo do Minix? Então, no mundo do Minix eu tinha os registradores base e limite que faziam a realocação e a proteção da memória. Para isso, o Minix ele fazia uso da MMU. Não era o super bom uso, porque o bom uso é memória virtual, mas ele fazia aí um uso aí para pelo menos resolver o problema da realocação de código e de proteção. Então, dentro do Minix, o Minix é um sistema operacional que procura seguir aí a System Calls no estilo do Unix, né? A implementação dele é a base de microkernel, né? É diferente, mas o Minix ele vai fazer a System Calls fork, exec, exit, tá? E aí como é que vocês imaginam, né, que o Minix iria fazer então a System Call fork? Como é que será que ele implementou o fork? Então, só para vocês pensarem por cima. Olha, eu vou falar com o que vocês viram até agora de aula. Tá, supondo que a gente estivesse trabalhando com partição fixa, que não é o caso do Minix também, mas supondo que a gente estivesse trabalhando com partição fixa, que foi o que eu falei até agora, então suponha que você tem aqui várias partições fixas, e você tem aqui um processo que acaba executando o fork. Aí o que vocês acham que deveria acontecer? O fork ele deveria copiar a memória dele para uma outra região. Vamos supor que o processo filho entrou aqui. Então ele vem, copia o que ele fez aqui nessa parte da memória do processo filho. Ou seja, o que o fork tem que fazer? Tem que identificar uma partição vazia e carregar o código lá, duplicar o código, colocar o código lá e pôr o código para rodar, né, pôr o program counter para rodar, logo depois do retorno da System Call Fork, quando a gente vai colocar ele para rodar aí, certo, pessoal? Isso daí supondo que o Minix trabalhasse com partição fixa, mas na verdade o Minix tem outras diferenças, também não trabalha bem com partição fixa, ele tem blocos de memória que são gerenciados, ele tem uma lista livre de bloquinhos de memória, tá bom, pessoal? É o que a gente vai estar falando daqui a pouco, mas só para vocês terem uma ideia de que essa ideia da partição fixa e da System Calls Fork, exec e exit já daria, se vocês fossem implementar, já daria um trabalhinho aí interessante aí de vocês estarem fazendo, não é tão simples assim, né? Então, tá, eu falei aqui como é que seria o fork. Alguém tem alguma ideia de como é que seria o exec nesse caso? Então, imagina que esse processo filho aqui, ele faz um exec, tá? Faz um exec aqui. O que a gente teria que fazer? A gente teria que ir lá no disco, né? Busca qual que é o código do processo e carrega esse código do processo nessa memória, coloca ele para rodar. É fácil fazer isso? Não é tão fácil, né, pessoal? É meio complicadinho, não é tão fácil. Se fosse o exit, esse processo que está rodando e faz um exit, aí, o que a gente deveria fazer quando ele faz um exit? Deveria tirar ele da lista de processos pronto para rodar, né? O processo saiu fora, a gente vai tirar ele até da tabela de processos, tá bom? Só para vocês pensarem que a gente daria para fazer umas brincadeiras aí com gerenciamento de memória, mesmo no computador simples, né, com partições fixas. Já não seria tão fácil assim para a gente estar trabalhando com isso, tá?